Olá você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Seção 4. E Dragon Ball é marcante especialmente pelos combates, na verdade. Muitos são memoráveis, mas outros deixaram a desejar, confesso. E nesse vídeo eu trago um compilado de todos os combates que já citei aqui no canal que não fazem o menor sentido. Seja porque o nível de poder é incompatível ou até mesmo porque o roteiro é completamente bagunçado. Portanto, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e então se liga aí. E galera, vamos começar com um clássico. Depois que o Goku derrota o Piccolo Daimao, ele acaba subindo no templo onde passa 3 anos sob os cuidados do Kami-sama. Aqui vimos alguns episódios fillers, onde o Saiyajin viaja no tempo e vai para o passado aprender artes marciais com um antigo mestre chamado Mutaito. Os episódios são bem divertidos, galera. Inclusive aqui, conhecemos aí o mestre Kami mais novo e sua rivalidade com o Chizuru. Mas o único problema é o seguinte: quando o Goku vai enfrentar o mestre Mutaito, veja que o velho derrota o Saiyajin sem esforço. Acontece que esse Goku aqui já tinha derrotado, galera, o Daimao, personagem que no passado o Mutaito nem conseguiu encostar. Eu sei que o episódio quer passar a ideia de que Goku precisa evoluir com os ensinamentos do Mutaito, mas acredito, galera, que a série não se atentou a esse detalhe, pois o velho não deveria derrotá-lo, não de forma tão simples assim, na verdade. Outro combate que não faz nenhum sentido, e esse eu já citei em vídeos passados, é dos Guerreiros Z versus as Forças Especiais Genyeo. Eu sei que o episódio, galera, tentou passar a ideia de que o resultado do treinamento do Senhor Kaiô era incrível e por isso eles estavam muito fortes daquele jeito. Mas os criadores deram uma viajada legal aqui, tá? Porque imagina, Goku passou 158 dias no planeta do Senhor Kaiô e saiu de um poder de 416 para 8.000. Os Guerreiros Z ficaram aqui, galera, pouco mais de 5 dias, ou seja, nesse tempo, eles tiveram que evoluir mais do que o Goku em 158 dias e ultrapassar um poder acima dos 40.000. E pior, devemos assumir também que o Yantia e o Tenshinhan eram mais fortes que o Vegeta de Namek, que leva um pau do Rikun, mas aqui o vilão apanha para o Yantia, meu amigo. Ah, entendi, é porque o Yantia é um deus, por isso venceu o Rikun. Não dá pra levar a sério essa luta, meus amigos, conta aí. E galera, na saga dos androides vimos que o Piccolo, após se fundir, era o único Guerreiro Z capaz de enfrentar e superar o vilão. E veja que, mesmo o Piccolo sendo mais forte, Cell conseguia até lidar muito bem com o Namekusei-jin, nos proporcionando, galera, um dos combates mais legais dessa saga. O que fica claro é que Piccolo, nesse momento, era o único capaz de deter o vilão. Nem mesmo o Vegeta com seu Super Saiyajin poderia fazer isso, visto que ele fica impressionado com a força do Piccolo após a fusão. Só que aí vem um anime e coloca o Guerreiro Z, galera, menos improvável para lutar com o Cell. Sim, meus amigos, o Kuririn, o mais medroso e o mais fraco entre todos ali. Tudo bem que ele mesmo reconhece que não venceria Cell, mas ver o Kuririn desviando do vilão com certa facilidade, ou até mesmo dando essa cabeçada no Cell, me fez pensar por um momento que o Careca não era o mais fraco da turma. Não é que essa luta foi ruim, pelo contrário, foi um dos melhores combates do Kuririn nessa saga. O fato é que não fez sentido ele ter enfrentado, acertado e até machucado um vilão como o Cell. Conta aí. Mais adiante, depois que o vilão cria seus filhos, os Cell Juniors, ele diz que apenas Vegeta e o Trunks seriam capazes de enfrentá-los. Observe com muita atenção. Só Vegeta e Trunks podem lutar contra eles. O que mostra que essas criaturinhas eram tão fortes quanto o Cell, ou pelo menos, muito mais superiores à segunda forma do vilão, já que o Vegeta mesmo menciona que poderia ser vencido por um deles. Seus poderes são surpreendentes. Esse nanico pode me vencer! E lembrando, galera, que esse Vegeta aqui já era muito mais forte de quando luta com a segunda forma do Cell. O problema que vejo nesse caso é quando o Yantia e o Tenshinhan, galera, lidam com um deles para salvar o Goku. O que não faz sentido, já que logo após isso, os Cell Juniors massacram todos eles, ou seja, Yantia e Tenshinhan, que minutos atrás lidavam muito bem com essas criaturas, agora estão sendo humilhados, justamente porque a cena, galera, é obra da animação.
Veja que o mangá deixa evidente que os únicos capazes de lutar com essas criaturas eram Piccolo, Vegeta e Trunks. Tanto que os outros nem conseguem acertar um golpe sequer no Cell Jr., o que faz mais sentido no final das contas. E galera, na saga do Outro Mundo, vemos mais um momento que inclusive já citei em vídeos anteriores, que é essa luta do Pai Gohan versus Cell. O problema, galera, não é o fato do Pai Gohan ter derrotado o Cell com extrema facilidade. Acontece que esse mesmo Cell aqui, quando vê o Goku, diz que ele não era grande coisa, porque já tinha o matado antes. Não se impressione. Esse nível é insignificante. Posso dizer isso porque eu o matei. E de fato, se considerarmos esse momento aqui, Goku, galera, era pra ser mais fraco que o Cell. Porém, quando chega o dia do torneio e o Saiyajin cai pra lutar com o Pai Gohan, veja que o cara que tinha acabado de derrotar o Cell tem uma extrema dificuldade de derrotar o Goku, e pior, ainda perde pro Saiyajin, o que tira toda a credibilidade dessa luta aqui. Até porque, como que um cara mais forte que o Cell perde pra um que é mais fraco que o próprio Cell? Não faz sentido, na verdade. E falando em não fazer sentido, essa cena onde o Yantia, galera, derrota Olive na saga Majin Buu é outro momento absurdo. Porque assim, galera, na saga do Outro Mundo, esse personagem que é a cara do Android 16, luta com o Pai Gohan em um combate acirrado, o que deixa, inclusive, o Goku impressionado. Nem eu consigo vê-los. São realmente incríveis, tanto o Pai Gohan do Oeste quanto o Guerreiro Olive. E por mais que Olive tenha perdido esse combate, galera, isso coloca ele acima dos poderes de Cell, pois pelo menos conseguiu ser um oponente à altura do Pai Gohan. E agora vem o Yantia e faz parecer que Olive era um lixo de tão fraco, o que coloca o Guerreiro Z no mesmo patamar do Pai Gohan, e até mesmo mais forte que o Cell. Sim, galera, o Yantia. Muita gente até tenta defender isso aqui, mas meu amigo, não dá não. Outro personagem, galera, que muita gente odiou em Dragon Ball foi o Mr. Satan. Realmente, quando apareceu na saga Cell, ele era extremamente irritante. Mas sobreviver a um golpe como esse do Cell não é pra qualquer um, meu amigo. Acontece que aqui na saga Majin Buu, ele se torna, galera, um personagem extremamente importante, ao ponto de se tornar o verdadeiro salvador da Terra, quando convence as pessoas de erguerem suas mãos para formar a Genkidama. Porém, algo que não faz o menor sentido foi ele ter desviado dos ataques do Kid Buu. A gente sabe que a ideia aqui era criar um momento de humor, e ficou muito bom por sinal. Mas a luta em si não faz sentido. Talvez tu diga, Augusto, mas o Majin Buu gordo impedia que o Kid Buu acertasse o Mr. Satan. Ok, existiu uma certa interferência, mas não é que o Kid Buu foi impedido, galera. Na verdade, ele ainda conseguia atacar. Acontece é que o próprio Mr. Satan era quem desviava dos golpes, e sem saber, tá? Por exemplo, veja que nesse caso, ele não sabia que o Kid Buu iria tentar pisá-lo, mas desvia como se tivesse olho nas costas. Ou será que o Mr. Satan foi o primeiro a usar o instinto superior e a gente não sabe? E galera, não só eu e você, mas até o Goku fica desacreditado no que via. E galera, eu sempre fico maluco quando os criadores tentam colocar personagens de baixo escalão ou de baixo poder de luta para competirem com guerreiros extremamente fortes. E Videl vs Broly é um caso desses. Primeiro é que ela nem deveria estar enfrentando o Broly aqui para começo de conversa, ainda mais como Super Saiyajin. Lembrando que esse Broly aqui é o mesmo que colocou todos os Guerreiros Z para chorarem no primeiro filme. Aí vem o segundo filme e simplesmente colocam a Videl, sim galera, a Videl, que nem conseguia lutar com o Spopovich, mas aqui luta com Broly. O pior, galera, nem é ela querer tentar enfrentá-lo, mas também conseguir desviar de um ataque como esse. Meu amigo, só esse golpe do Broly deveria deixá-la inconsciente ou até mesmo matá-la. Não é possível que o Broly tenha uma força menor que a do Spopovich, na verdade. Ela não só é arremessada dentro desse rio, mas aguenta, galera, uma bola de energia do vilão e sobrevive. Será que essa resistência é de família? E galera, a gente sabe que o Super deu poderes de forma deliberada para quase todos os Guerreiros Z, em especial para o Android 17. Meu amigo, o que esse Android surpreendeu não é brincadeira. Porque, imagina só, a última lembrança que tínhamos da sua força foi contra Piccolo, lá em Dragon Ball Z. E aqui, galera, ele passou uns bocados, tá?
Aí vem o Super e coloca ele no mesmo nível do Blue. Sim, do Blue. O que o anime quer nos passar aqui é o seguinte: o 17 era muito mais forte que o Golden Frieza quando aparece pela primeira vez, o que não faz nenhum sentido. E veja que aqui, meu amigo, o 17 consegue acompanhar muito bem o Goku, como se aquilo fosse apenas um treino. Se igualar a fase 3, eu já achava um absurdo. Agora, estar no mesmo nível do Blue foi forçado demais. Tudo bem que o Android sugere que esteve treinando esse tempo todo, mas que tipo de treinamento é esse, que parece ser muito mais eficiente do que o ensinado pelo Whis? Que evolução, meus amigos! Será que cuidar de animais é o segredo? O brócolis é o segredo. Ah, Augusto, mas ele tem poder infinito. Não, galera, ele apenas tem energia infinita, o que significa que não cansa, mas também não é invencível. Ah, mas o Blue versus o Kuririn você defendeu, sim, porque aqui fica claro que o Goku estava testando o Careca. Agora, nesse outro caso, a luta era pra valer, e o Goku faz questão de falar isso. Aqui não tem nenhuma floresta, então vamos lutar com toda a nossa força. Ainda no Super, o que falar dessa luta do Mestre Kami contra Jiren? Meu amigo, isso aqui na época dividiu muito a opinião dos fãs. Tudo bem que esse momento, galera, foi construído para criar o espetáculo do instinto superior. E nesse sentido, foi muito bom ver o Mestre Kami em ação. Porém, galera, o velho mesmo já disse lá no 23º torneio, ainda no clássico, que todos os seus discípulos, incluindo o Kuririn, já tinham ultrapassado seus poderes. Agora, de onde vem essa força que ele tem no Super? Não vimos ele treinar, e é algo que ele também não se mostrava interessado, então já começa por aqui. Do outro lado temos Jiren, que na época, galera, era invencível. Aí vem o Mestre Kami e desvia de seus ataques de forma excepcional. Tudo bem que a ideia aqui, galera, era passar uma lição ao Goku, mas pra deixar o Mestre Kami rápido desse jeito, só com poder. É o aumento de poder que dá velocidade. Não existe aumento de velocidade sem aumento de poder. Por isso, velocistas como Botter e Dispo são superados justamente porque o oponente deles tem mais poder, logo terá mais velocidade. E veja, galera, que Jiren de fato estava tentando acertar o velho, mas ele desvia como se estivesse usando o instinto superior, que mais uma vez, não pode ser usado sem um grande aumento de poder. Repito, galera, esse momento do Mestre Kami contra Jiren foi muito bom, mas sentido mesmo não fez. No 21º torneio, galera, Kuririn enfrenta a Bactéria, adversário que seu principal poder era feder demais. Basicamente, era impossível ficar perto dele, já que exalava um cheiro horrível, ao ponto do narrador, galera, ter que cobrir o rosto com um pano, e todos que assistiam também estavam incomodados. Quando a luta começa, a Bactéria não depende de técnica, mas sim de táticas fedorentas. Ele parte pra cima do Kuririn, usando aí o seu mau cheiro para desestabilizá-lo. O Careca até tenta reagir, mas rapidamente começa, galera, a passar mal com um fedor absurdo, ficando aí completamente vulnerável. Por um momento parece que Kuririn vai perder. Ele fica tonto, fica fraco e quase desiste, galera, por não aguentar o mau cheiro. E é aí que entra um dos momentos mais icônicos e cômicos dessa saga. Goku, assistindo a luta, grita lembrando Kuririn de algo curioso, que o Careca não tem nariz, portanto, não deveria ser afetado pelo mau cheiro. E só o fato de lembrar disso, galera, faz com que ele recupere sua confiança imediatamente. Apesar de engraçado, isso não faz o menor sentido, porque ao ser lembrado que não tem nariz, não muda o fato dele continuar sentindo o mau cheiro. O que dá a entender é que por não ter nariz, ele fica imune ao odor. Mas na verdade, galera, a falta do nariz não impedia ele de sentir o mau cheiro. Kuririn até chega a segurar o local onde deveria estar o seu nariz em alguns momentos no anime, mostrando que de fato ele estava sentindo como todos ali. O próprio Akira Toriyama já respondeu que Kuririn, galera, tem uma característica física chamada de idiosincrasia, que faz ele respirar pela pele. O que fez Kuririn ganhar essa luta não foi a falta do nariz, mas sim porque ele ficou motivado. Por isso, galera, gosto mais da versão do anime, já que faz mais sentido o Goku falar pra ele se concentrar na luta e não no cheiro. Lembra do que o Mestre Kami disse? Esqueça do cheiro e concentre-se só na vitória!
Agora eu vou falar de um combate que certamente vai causar discordância aqui nos comentários. Mas veja só, o tema desse vídeo é lutas que não fazem sentido e não lutas que são ruins, beleza? É bom explicar porque muitos irão entender errado. E assim, Gohan vs Freeza forma final em Namek foi um dos momentos que sim, eu gostei de ver, é um dos melhores fillers dessa saga, o episódio é bonito, bem animado. O problema, galera, é que essa luta não fez sentido, já que a diferença de poder entre os dois é absurda. Gohan começa essa saga com 1500, depois do potencial liberado ele vai para 14.000. Com alguns picos de raiva, talvez chegue a 20.000 contra Rickon, por exemplo. Eu até concordo. Muitos dizem que nesse momento aqui, ele ficou com um poder de 200.000. O que eu não concordo muito bem, tá? Tudo bem que a V-Jump deu pro Kuririn 75.000 após o Grande Patriarca desbloquear seus poderes. Ok, nesse sentido, vamos supor que de fato o Gohan tinha 200.000 de poder. Galera, ainda assim é pouco em comparação aos 60 milhões do vilão. Devemos lembrar que o Gohan já tinha sido quase morto pelo Rickon. O Freeza segunda forma com 1 milhão de poder já tinha dado uma surra no garoto. Ou seja, ao pé da letra, Gohan não deveria acertar o Freeza dessa forma. E pior, veja que ele chega cansado no campo de batalha só de ter voado muito rápido até ali. Então, quando o Gohan atacou o Freeza, deveria acontecer o mesmo quando vimos o Kuririn e o Trunks socando o céu na forma final e ele nem se mexe. Justamente porque quando há uma diferença grande de poder, os golpes e ataques do oponente mais fraco não fazem diferença. Ah, mas o vilão não estava usando todo o seu poder. Na verdade, galera, eu acredito que sim, justamente porque Namekusei estava prestes a explodir. E o Freeza mesmo comenta que se isso acontecesse, sem ele usar toda a sua força, poderia morrer. E ele já tinha sacado que o Gohan estava só ganhando tempo. Portanto, apesar de ter sido um momento bem legal para o garoto, a luta em si não faz sentido. No especial de 2008, Goku e seus amigos retornam. Também, galera, existe um combate que não faz o menor sentido. Aqui, galera, é onde aparece o irmão do Vegeta, Turbo, que vai pra Terra buscar ajuda, porque dois vilões remanescentes do exército do Freeza estavam atrás dele, Abo e Kado. Segundo Vegeta, esses vilões estão no mesmo nível das forças especiais Ginyu, o que são bem fortes na real. O problema é que nesse momento da história, é 2 anos, galera, após os eventos da saga Majin Buu, ou seja, esses poderes estão ultrapassados. E mesmo que ambos tenham individualmente os poderes que Ginyu teve, ainda assim não é surpreendente. Turbo até diz que eles estão mais fortes agora, sugerindo que tenham, galera, o mesmo nível do Freeza, mas não fica claro que versão do Freeza ele se refere. Eu não apostaria nada além da primeira forma, mas vamos supor que sejam, beleza? Até o Goku, galera, fica decepcionado que eles estejam, talvez, no mesmo nível do Freeza, e por isso não deveriam ser bons adversários, ou seja, fica claro que eles não deveriam ser adversários tão difíceis para os garotos como foram. Veja que Goten e Trunks até se saíram muito bem no começo, mas depois, galera, que os vilões usaram a multiplicação, eles tiveram dificuldade, coisa que não deveria acontecer. Por mais que Goten e Trunks sejam inexperientes como lutadores, eles estavam, galera, bem mais fortes já que treinaram na Sala do Tempo e chegaram até a fase 3 com a fusão. E a base dos garotos, com certeza, já ultrapassou a primeira forma do Freeza, sem sombra de dúvidas. Portanto, Abo e Kado não deveriam ter durado muito tempo nesse combate, mesmo fundidos. E pior, terem causado todo esse estrago ao ponto do Goku e Vegeta terem que interferir. O problema disso tudo, galera, foi o Vegeta ter nivelado eles com as forças especiais Ginyu. Se não fosse isso, eu até deixaria passar. Agora eu vou falar, galera, de uma luta que inclusive já fiz vídeo dedicado a esse personagem que pra mim é a maior vergonha de Dragon Ball, o Goku Jr. Eles tentaram misturar o Goku, o Bardock, o Gohan e o Goten em um só personagem e acabaram criando a maior decepção, pois o garoto, apesar de ser um descendente distante do Goku e tataraneto da Pan, você pensa, ele deve ser absurdamente forte, e na verdade ele é só um Saiyajin bundão, sofre bullying na escola, tem dificuldade de treinar,
passa, galera, o filme todo com medo e correndo daqueles que tentam matá-lo, e quando se transforma em Super Saiyajin, passa pelo mesmo clichê de ficar furioso ao ver o vilão machucar a Mamãe Urso. Mas o que não fez sentido mesmo foi o Goku Jr., galera, ir ao Super Saiyajin nível 2, e é possível notar isso pelos raios e o formato do cabelo, pra lutar com um vilão que, apesar de não sabermos o seu poder, ele não é muito diferente do que o Goku luta lá no clássico com 10 de poder. Isso mesmo, galera. Mas aqui o Goku Jr. precisou ir ao Super Saiyajin nível 2 e passa a lutar como ninguém, sendo que ele nunca tinha mostrado sequer alguma habilidade como lutador antes disso. Ou seja, a transformação deu a ele também a experiência, o que não faz o menor sentido. Cara, Dragon Ball GT traz vários momentos bons, mas existem outros que é completamente vergonha alheia. Inclusive, tem vídeo no canal sobre isso. Mas há um episódio na saga dos Dragões Malignos que, meu amigo, deveria ser proibido. Goku Super Saiyajin nível 4 versus Dragão de 7 estrelas, ou melhor, o Tatu de 7 estrelas. Basicamente, esse personagem, em sua base, é um pequeno Tatu inofensivo, e para usar seus poderes, ele precisa possuir outro corpo, como fez com a Pan. Após absorvê-la, galera, ele tem os mesmos poderes dela. Não pode ser! Esse monstro tá com os mesmos poderes da Pan! Inclusive, pode até lançar um Kamehameha. Aí você pensa, bom, se ele está no mesmo nível da Pan, então é fácil pro Goku derrotá-lo. E pior que não, galera. Além de ter dificuldade, Goku precisa usar a fase 4. Sim, meu amigo, a fase 4. E mesmo assim, não vence. A justificativa é que, como a Pan está no corpo desse vilão, o Goku, ao lançar seus ataques, não é tão poderoso como deveria ser. Por exemplo, quando ele lança esse Kamehameha 10 vezes, o vilão conta, galera, que nem chegou perto da potência de 5 vezes, porque ele tinha medo de matar a Pan. Mas espera aí, um Kamehameha normal de um Super Saiyajin nível 4 já deveria ser suficiente para derrotar alguém com os mesmos poderes da Pan. Ou eu tô ficando maluco? Mano, tu parou pra pensar que a Pan tinha potencial de derrotar o Baby? E se ela é tão forte assim, por que não vimos lutar sério? Não faz sentido. Talvez a parte mais engraçada e que tenha salvado esse episódio foi quando Goku consegue resgatar a Pan e espanca esse Tatu inofensivo usando a fase 4. Pelo menos essa parte me arrancou uma risada sincera, porque de resto, além do episódio ser ruim, ele não faz o menor sentido. Mas diz aí, qual dessas lutas foi a mais sem sentido na tua opinião? E mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu, e até o próximo vídeo. Fui!